aplaudir e dar glória. Aplaude e dá um grito de glória. Aplaude e dá um grito de glória. Dá um grito de glória. Receba o poder do Espírito Santo. Aleluia. Ore bem forte depois de mim. Diga bem forte. Diga: meu amigo, Espírito Santo, meu Senhor e meu Deus, faz agora na minha vida o que homem nenhum é capaz de fazer. Diga: dom de milagre, dom de maravilhas. Tenha liberdade em fazer na vida da igreja o que é preciso, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Meu Deus e meu eterno Pai, Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu Deus, o poder da vida e o poder da morte está nas tuas mãos. Meu Pai, o Senhor é Deus de Jerusalém, o Deus do Getsemane, o Deus do Rio Jordão, o Deus do mar da Galileia, o grande eu sou do Monte Sinai. Tu és o Deus provedor do deserto de Sim, o Deus de Israel, o nosso Deus nesta noite. Meu Deus, na autoridade e no poder do nome de Jesus, e revestido pelo dom de milagres, e dominado, meu Deus, pelo dom da fé nesta noite, eu oro, eu clamo: Espírito de milagres, entra agora no corpo desse homem, no corpo desta mulher. Penetra, meu Deus, na doença, penetra, meu Deus, na pele, na carne, nos ossos desta pessoa, e vai arrancando toda enfermidade, e vai destruindo, meu Deus, toda enfermidade, toda dor agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, começa a sair agora no poder santo do nome de Jesus. Todo problema na cabeça que essa pessoa sofre, meu Deus, enxaqueca, dores de cabeça constante vai saindo, todo problema nos olhos, miopia, astigmatismo, toda a cegueira vai saindo, toda a surdez, problema, meu Deus, na garganta, na laringe, na faringe, nos pulmões, toda a asma, toda a bronquite vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo problema, meu Deus, nos rins, no fígado, na bexiga, no pâncreas, úlcera, gastrite, em nome de Jesus, sai agora. Todo problema, meu Deus, no útero, nos ovários dessa mulher, todo problema, meu Deus, nos ossos, osteoporose vai saindo, problema nos nervos vai saindo agora em nome de Jesus, nas juntas, nas artérias, essa pessoa que sofre de pressão alta, artéria entupida, em nome de Jesus, todo esse mal vai saindo agora da tua vida, do alto da tua cabeça, planta dos pés, todo câncer, caroço, nódulo, vai saindo, vai desaparecendo agora, no poder santo do nome de Jesus. Espírito de milagres, entra na coluna dessa pessoa, essa pessoa, meu Deus, que sofre com problema na coluna cervical, na coluna torácica e na coluna lombar, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda doença, toda dor, todo mal, sai da tua vida agora. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, diga bem forte, diga: a minha vida está abençoada por Jesus Cristo, o meu Senhor. Aplauda glorificando bem forte o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, filhos de Deus. Podemos se sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estamos nesta corrente, as 7 orações, as 7 casas que Jesus entrou. Diga: Jesus dentro da minha casa. Mais uma vez. Jesus dentro da minha casa. Graças a Deus. Domingo passado nós aprendemos e nós recebemos o Deus que transforma. O Deus que transforma água em vinho, o Deus que transforma pedra em pão, e o Deus que transforma a vida, a história, Deus que transforma a vida das pessoas.
Eu quero, meus irmãos, ministrar na tua vida nessa noite o milagre que aconteceu na casa de Pedro. Esse milagre que eu quero ministrar para vocês nessa noite, ele está escrito em 3 evangelhos. Dos 4 evangelhos, ele está escrito em 3. Eu quero ler o que está escrito em Lucas. Ele está descrito lá em Mateus 8, lá em Marcos capítulo 1, e está escrito também em Lucas capítulo 4. Eu quero ler com você. Se você quiser abrir, pode abrir. Se você não tem, não se preocupe, eu vou ler para você. Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39. Daqui a pouco nós vamos orar pelas famílias. Daqui a pouquinho nós vamos orar pelo seu lar e formando a campanha nessa noite. Diz assim o versículo 38: deixando ele, Jesus, a sinagoga, foi para a casa de Simão Pedro. Ora, a sogra de Simão Pedro achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe, repita isso, diga, rogaram-lhe, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se Jesus para ela, repreendeu a febre, repita isso, diga, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém? Podemos sentar. Meus irmãos, preste muita atenção. Essa palavra ela é rápida, mas ela vai atingir o seu propósito. Ela vai atingir o propósito nessa noite. Escute com muita atenção. Como eu disse, esse milagre ele é descrito em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. No livro de Lucas, que nós vemos, ele descreve alguns detalhes, e no livro de Mateus e no livro de Marcos, ele fala um outro detalhe muito importante que daqui a pouquinho eu vou ler para você. O que eu quero meditar com vocês é ver, irmãos, 7 coisas que aconteceram na casa de Pedro quando Jesus entrou. Diga: 7 coisas que aconteceram quando Jesus entrou. Primeira coisa, quando Jesus entra, ele encontra naquela casa uma mulher enferma, uma mulher doente, com uma febre muito alta. Talvez você fale: pastor, mas hoje em dia febre, toma lá um antitérmico com comprimido, já melhora. Hoje sim, mas lá na época de Jesus não tinha os medicamentos que nós temos hoje. E lá na época de Jesus, uma febre poderia matar muita gente. Não tinha o tratamento que tem hoje. Então, quando Jesus entra naquela casa, primeira coisa, ele encontra uma mulher doente. A segunda coisa, os 12 discípulos estavam com Jesus, porque eles tinham ido lá na sinagoga, a igreja da época. E quando eles terminam ali a ministração na igreja, eles saem da igreja e vão até a casa de Pedro. A sinagoga e a casa de Pedro, elas existem até hoje. E da sinagoga, da igreja até a casa de Pedro é mais ou menos uns 50 metros. É meia quadra, é pertinho. Dava para ver da casa de Pedro. Eles saem da igreja e eles vão até a casa de Pedro. Quando eles chegam lá, os discípulos, um vai para um lugar, outro para o outro, e daqui a pouco eles descem lá do quarto onde estava a sogra de Pedro, e um deles vem, e a Bíblia fala que nós lemos ali, rogando a Jesus o milagre. Repita essa palavra, diga: rogar. Rogar. Os discípulos, irmãos, eles chegam para Jesus e rogam a Jesus. O que significa esse verbo rogar? Rogar significa insistir com humildade. Diga isso: insistir com humildade. Eles chegam para Jesus e apresentam a Jesus, apresentam ao mestre a necessidade que estava passando a sogra de Pedro.
Eles chegam para Jesus e pedem, e clamam, e intercedem, e oram por ela, e dizem: Senhor, a sogra do teu servo, do teu discípulo Pedro, está lá em cima, está no quarto, ardendo em febre. O que eu aprendo com isso, igreja? Que nós temos que ter alguém que ora por nós. Olha para quem está lá, diga: você tem que ter alguém, bem forte com autoridade, diga: você tem que ter alguém que ore por você, que interceda por você. A sogra de Pedro, ela não podia, mas tinha ali pessoas que iam orar por ela, queriam clamar por ela, queriam interceder por ela. Às vezes a pessoa quer ser independente: ah não, eu não preciso de igreja, eu preciso de ninguém. Aí na hora que precisa que alguém ore, não tem ninguém por ela, tem ninguém. Terceira coisa que nós vemos ali, agora começa, escute bem. Jesus tocou na mão dela. Quando eu disse para você, Mateus, Marcos e Lucas, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, diz assim, Mateus 8, 14 e 15: mas Jesus tocou-a pela mão. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 29, 30 e 31. Olha o que a palavra diz: então, aproximando-se, Jesus tocou-a pela mão. Jesus tocou onde nela? Na mão. Espera aí. A febre nós sentimos aonde? Não é na testa? Quando alguém está com febre, não coloca um pano, geralmente, né? As pessoas colocam um pano com água fria, colocam onde? Na mão ou coloca na testa? Coloca onde, igreja? Na testa. Olha que interessante isso. Aqui começa a revelação, o mistério, que às vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos. Olha aqui, quando Jesus chega diante daquela mulher enferma, a família inteira, os discípulos já sabiam: Senhor, ela está com uma febre muito alta, está ardendo em febre. Qualquer um deles ali já preparando uma água fria, colocando um pano na cabeça, tirando, era o tratamento que eles tinham. Mas Jesus não. Jesus, quando chega naquele quarto e olha para aquela mulher deitada enferma, Jesus não vai colocar a mão na cabeça e orar por ela. Jesus coloca as mãos dele nas mãos dela. Jesus toca nas mãos daquela mulher. Olha isso. Essa foi a terceira coisa. Olha a quarta coisa. Jesus repreendeu a doença. Repita e diga: repreendeu. Agora nós começamos a entender por que Jesus tocou as mãos. Quando a maioria das vezes, irmãos, que é usada essa palavra repreender na Bíblia, está se referindo a Satanás, a demônios. Quando se fala em repreender, se refere a demônios. Quando Jesus está no barco, atravessando o mar com os discípulos de noite, a Bíblia fala que vem um vento muito forte, e aquele vento faz com que as ondas daquele mar se tornem fortes e grandes, e a água começa a entrar dentro do barco, e os discípulos se desesperam. Eles acordam Jesus, Jesus se levanta, e olha a expressão que Jesus usa para o vento: Jesus repreende o vento. Por que Jesus repreendeu o vento? Porque aquele vento não era um vento natural, aquele vento estava forte daquele jeito por uma operação maligna. Agora, quando Jesus vai falar com o mar, Jesus diz para o mar assim: mar, acalma-te, aquieta-te. Com o vento ele repreende, porque era resultado de uma ação maligna. Mas com o mar ele não repreende as ondas fortes do mar. Com o mar ele fala: mar, acalma-te, aquieta-te. Quando Jesus chega para esta mulher, ele não fala para a febre, diminua. Ele coloca a mão dele nas mãos dela, e ele repreende aquele mal, ele repreende aquela doença. Então nós vemos ali, irmãos, que o que tinha aquela mulher era um espírito de enfermidade que estava nas mãos daquela mulher que estava produzindo a febre. Um espírito maligno, causador de enfermidade, entrou naquela mulher. E eu vou te dar uns sintomas que acontece muito. A pessoa: pastor, eu fui fazer exame e sentindo problema, sentindo a dor, o médico me examinou, falou: não, você não tem nada, mas doutor, eu estou sentindo.
Ele fala assim: então eu vou fazer uns exames aí de imagem, radiografia, e coloca um monte de coisa, e faz, e o exame volta, e ele pega, e ele lê os exames lá, não, mas você não tem nada. E a pessoa responde: mas doutor, eu estou sentindo, eu estou mal, eu estou ruim. Ele fala assim: então vou te receitar uns remédios. A pessoa toma um remédio, 2, 3, e é como se tu comesse farinha, não adianta. É 1, 2 sintomas, vocês estão entendendo? Não acha? Aquela mulher ardendo em febre, quando Jesus chega, ele percebe que aquela enfermidade não era uma enfermidade comum, não era uma doença comum para ser acalmada, para ser curada. Ele repreende o espírito de enfermidade que estava produzindo aquele sintoma da febre. Quinta coisa que aconteceu, olha só: quando a doença saiu, ela se levantou. Diga: quando a doença saiu. Diga: quando o mal saiu, ela se levantou. Agora eu vou falar uma coisa, amém? Eu vou falar algo aqui, e você que está cheio do Espírito Santo aí, quando você escutar, você vai entender e você vai glorificar a Deus. O que aconteceu, irmãos, quando aquele mal saiu? Ela se levantou. Ela o quê? Se levantou. Escute bem: levantar, só no Novo Testamento, levantar, se levantou, levanta-te, essa expressão só no Novo Testamento está escrito 31 vezes. Quantas vezes? 31 vezes. Quantos dias? Os meses mais longos têm quantos dias? 31. Agora receba aí em nome de Jesus. O que Deus está falando para mim e para você, irmãos? Todo dia, quantos dias tiver o mês, se alguma coisa acontecer no primeiro dia do mês para te derrubar, Deus está falando para você: levanta-te em nome de Jesus. Se no segundo dia do mês alguma coisa vier para te desanimar, para te derrubar, Deus está falando: levanta-te. Se no terceiro dia do mês alguma coisa vier para te desanimar, para te abater, para te afligir, Deus está falando através dessa palavra: levanta-te. Amém, filhos de Deus? O mal saiu, e ela não ficou prostrada. Imediatamente quando o mal saiu, ela o quê? Se levantou. Sexta coisa que aconteceu naquela casa quando Jesus entrou: quando ela se levanta, ela passa a servi-los. Ela passa o quê? A servi-los. Olha aqui para mim. Jesus, ele estava de passagem naquela cidade. Imagina a sogra de Pedro. Pedro, ele era, antes de ser um discípulo, ele era um pescador de mar, não aqui de rio, mas pescadores de mar, eles vão para o mar e ficam muitos dias fora de casa. E certamente o Pedro chegou para a sogra dele e falou: sogra, como eu vou para o mar pescar e fico muitos dias, seria bom a senhora vir morar com a gente, daí a senhora fica minha esposa lá. Então o tempo que eu ficar longe, a senhora fica lá. A senhora não vai ficar sozinha na sua casa, minha esposa não vai ficar sozinha em casa, vocês ficam juntas. A senhora começa a morar em casa. E ela topou. Quando Pedro se torna discípulo, a rotina não mudou, porque Pedro acompanhava Jesus nas viagens missionárias, também ficava alguns dias fora. Aí é o que acontece nesse dia. Alguns dias antes, Pedro manda um recado lá para a casa dele. Pedro pede para alguém: vai lá na minha casa, avisa a minha esposa e a minha sogra que daqui a alguns dias nós vamos chegar lá com Jesus. Jesus vai lá na igreja, vai lá na sinagoga, vai ministrar lá, e depois que terminar a ministração, ele vai lá em casa, ele vai ficar um dia com a gente lá, ele vai comer em casa, e talvez seja que ele pose lá. Agora imagine, irmãos, a expectativa na sogra de Pedro, na esposa de Pedro, imaginando, esperando, contando aqueles dias para que chegassem depressa. Vocês estão entendendo? Sabe quando um parente seu te liga, aquele parente que faz tempo que você não vê, e você fica na expectativa: puxa, eu vou ajeitar a casa, eu vou ajeitar a cama, vou ajeitar o quarto, eu vou comprar alguma coisa para fazer, eu vou fazer um guisado, vou assar uma carne, vou fazer um tempero diferente. É ou não é assim? Você fica na expectativa.
Aquela mulher, a sogra de Pedro, está ali, imagine ela, irmãos, na expectativa da chegada do Mestre, na chegada de Jesus, para servir Ele, para receber bem Ele. Estava ardendo o coração dela, na expectativa: o que eu vou fazer para Jesus? Eu vou fazer o melhor para o meu Mestre, eu vou fazer o melhor para Jesus, o melhor que as minhas mãos puderem fazer, eu vou fazer e oferecer a Jesus. Ela estava ali há dias naquela expectativa. Um dia antes da chegada de Jesus, olha o inimigo tentando frustrar os sonhos daquela mulher. O inimigo entra nas mãos dela. As mãos que ela usaria para produzir, as mãos que ela usaria para fazer, as mãos que ela usaria para servir a Jesus, aquele espírito maligno, espírito doente, entra nas mãos dela e ela cai de cama. Quem fica com febre perde as forças, é ou não é verdade? Irmãos, quantas pessoas dentro das igrejas e fora das igrejas estão sem forças para lutar, estão sem forças para se levantar. Veio um problema, veio uma decepção, veio uma palavra maligna e a pessoa perdeu as forças, está com uma febre espiritual, não tem mais força, ela está enfrentando uma luta, um problema, mas as forças se esgotaram. Quantas pessoas estão sofrendo com esse mal, não conseguem mais produzir? Quantas pessoas, meus irmãos, se tornaram estéreis, como aquela mulher? O que é esterilidade? É quando você não consegue produzir nada, a pessoa não consegue fazer mais nada. O mal entrou nas mãos daquela mulher. O que ela mais queria era poder se levantar e servir Jesus, mas ela não podia. Então Jesus chega e entra naquela casa, diga glória a Deus. Jesus entra naquela casa quebrando a maldição da esterilidade, quebrando a maldição das mãos daquela mulher. Agora olha o mistério, Salmo 128:2, a palavra diz assim: do trabalho das tuas mãos, repita comigo bem forte, diga: do trabalho das tuas mãos. Mais uma vez. Irmãos, as nossas mãos têm que ser abençoadas. Imagina aquela mulher, a decepção e o sofrimento que ela estava passando, Jesus dentro da casa dela, mas existe uma promessa na Bíblia para mim, para você e para ela: do trabalho das tuas mãos você vai sustentar a sua família, do trabalho das tuas mãos você vai realizar os seus sonhos, do trabalho das tuas mãos você vai abençoar muita gente. Quem recebe dá um glória aí. Levanta a sua mão, diga: do trabalho das minhas mãos eu vou abençoar, eu vou sustentar, eu vou realizar os meus sonhos. Diga: do trabalho das minhas mãos. Existe uma promessa, as tuas mãos são abençoadas. Miqueias 5:12, a palavra diz assim: eliminarei das tuas mãos as feitiçarias. O que é isso? É aquela pessoa que onde toca tudo dá errado, onde toca quebra, onde toca as coisas vão para trás em vez de ir para frente. A pessoa que é atrasada na vida dela, quando Jesus chega naquela casa, ele percebe que aquela doença não era uma doença comum, era um mal que estava ali para destruir os sonhos daquela mulher. O sonho daquela mulher era servir Jesus da melhor maneira possível. Quantas pessoas, irmãos, pararam de servir Jesus, pararam de fazer para Jesus, pararam de fazer para o Mestre e hoje não produzem mais nada, pararam no tempo, estão acamadas. Você vê caminhando, mas ela está acamada espiritualmente. Você vê trabalhando, mas está acamada espiritualmente, não produz mais nada, está estéril. Mas nesta noite Deus vai quebrar toda a maldição da esterilidade, Deus vai quebrar toda a maldição e você vai produzir. Diga glória a Deus. Olha para quem está do teu lado, diga: você nasceu para produzir. Última coisa que aconteceu agora para nós orarmos. Sétima coisa que aconteceu: quando Jesus entrou naquela casa, ele transformou aquela casa em uma casa de milagres. Ele entra numa casa doente, ele transforma a casa de Pedro em uma casa de milagres. Quem crê que a sua casa já é uma casa de milagres? Então se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e começa a falar com Deus. Diga: meu Deus, entra do mesmo jeito que o Senhor entrou na casa de Pedro, entra na minha casa. Vai falando com Deus, vai para o seu coração. Diga: meu Deus, levanta quem está deitado, quem está caído.
assim como aquela mulher se levantou, em nome de Jesus. Vai falando, abra sua boca, erga a sua voz, levante um clamor, levante um clamor, levante um clamor nesta noite, em favor da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Meu Deus e meu eterno Pai, Deus Shaddai, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, assim como o Senhor operou naquele dia na casa de Pedro, opera, meu Deus, hoje na casa desse homem, desta mulher, meu Deus. Todo mal, toda maldição que havia naquela casa foi quebrada, foi anulada. Toda maldição, meu Deus, que houver nesta casa, nesta família, seja quebrada nessa noite, no poder do nome de Jesus. Meu Deus, se houver algum espírito de enfermidade, se houver algum espírito doente, algum espírito de enfermidade, meu Deus, tirando a paz, atormentando este lar, esta família, começa a sair agora, do alto da cabeça, planta dos pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta, meu Deus, aquele que está caído. A tua palavra no Novo Testamento fala 31 vezes, uma vez por dia o Senhor fala para nós, levanta-te. Uma vez por dia o Senhor fala para cada um de nós, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Se alguma coisa te derrubar na segunda-feira, Deus fala para você, levanta-te. Se alguma coisa te derrubar na terça-feira, Deus fala para você, levanta-te. Se alguma coisa te derrubar na quarta-feira, Deus fala para você, levanta-te. É hora de se levantar para servir, é hora de se levantar para produzir. Chega de ficar prostrado, chega de ficar caído, chega de ficar desanimado. É hora de se levantar e produzir para o reino, e produzir para o reino, produzir para o reino de Deus. Quebra, meu Deus, toda a maldição da esterilidade, quebra a maldição nas mãos desse homem e desta mulher. Onde esse homem, essa mulher tocar, que seja a bênção, que venha produzir, que venha multiplicar. Transforma, meu Deus, transforma este lar em um lar de milagre, em um lar de testemunho, em um lar de vitória, em nome de Jesus. Oh glória, aleluia, aleluia. Levanta a sua mão em direção do teu lar, da tua casa. Levanta a sua mão em direção do teu lar, da tua casa. Meu Deus, enquanto os teus filhos estão aqui, em nome de Jesus, que aconteça um milagre lá na casa. Se tem alguém doente lá na casa, alguém nos hospitais, em nome de Jesus, toda enfermidade, toda dor, todo choro, toda angústia, toda maldição seja quebrada em nome de Jesus. Aquela pessoa, meu Deus, que sofre com vício, todo vício agora, em nome de Jesus, que haja libertação no seu lar. Essa pessoa que está desempregada, que venha caminhos abertos, portas abertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos a bênção em cada lar, em cada família, nesta noite. Aqueles, meu Deus, que nos acompanham pela internet, receba aí onde você estiver, o milagre, a graça, a bênção de Deus nessa noite. Levanta as suas mãos o mais alto que você puder e começa a aplaudir e glorificar.